contando do rapaz que me mandou uma mensagem dizendo se essa era a mesma devastação que, tipo, só dá em mulher, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente poder começar, né? Quer dizer, não se contava com a possibilidade da devastação do masculino, é isso? Esse conceito de devastação do feminino, ele é um conceito bem interessante, né, que se remete àquilo que Freud chamou de uma fase pré-edipiana no campo da mulher, né, nesse lugar ali de constituição, né, do sujeito ali no campo da menina. Na verdade, essa é uma provocação, né, ou seja, uma metáfora, uma tentativa de criar uma nomenclatura, uma problematização, ou pelo menos um deslocamento aqui dessa perspectiva, trazer, né, de empréstimo aqui, de simbolizar, de representar, é aquilo que o homem, né, o campo, o universo masculino vem sofrendo, ou vem atravessando, ou esse processo de esgarçamento fálico ali do campo do homem, né? É uma conceituação interessante que ela não tem a mesma, logicamente, não tem a mesma conotação simbólica, ela não tem o mesmo campo epistêmico ali, né? Não é, na verdade, está muito mais ali no campo de uma provocação, né? Ou seja, já que a mulher, ela atribui-se a ela essa pecha ou esse universo ali que Lacan, esse universo constitutivo desse lugar do feminino. Lacan nomeia isso como um campo de devastação, dessa ausência, né, desse representante fálico. Eu tomei de empréstimo essa lógica para pensar essa desfalicização do homem na contemporaneidade, Eu né? achei muito bom isso, né? Porque foi o que você trouxe no nosso dia inteiro, que a gente pode chamar até de um seminário, não de um curso, porque foi muito abrangente. E, e assim, na minha percepção, o que você traz ali é uma possibilidade até teórica de algo que você está, digamos, desenvolvendo esse pensamento nesse caminho. Né? Foi assim a minha leitura. Digamos, é algo que já está aí posto, colocado, mas que você está teorizando sobre isso, isto é, tornando isso organizado e colocando de maneira teórica o que já está no mundo. Eu acho que a clínica, né? Eu acho que essa questão, ela ganha força, ela ganha corpo, ela se corporifica um pouquinho na medida que você vai escutando o homem na clínica, né? O discurso do homem na clínica é um discurso que traz um conjunto de lamúrias, sabe? Um esfacelamento simbólico interessante. Isso causa um sofrimento, né? Isso tem uma contundência, isso provoca ali uma dilaceração nesse campo sígnico ali, constitutivo do homem. Então, assim, aquilo que para a mulher sempre foi tratado de uma forma até relativamente naturalizada, ou seja, quando a gente fala do campo fálico, esse campo patriarcal, organizado aqui no mundo ocidental, pelo plano monoteísta, por esse mundo constituído aí pelo judaísmo, cristianismo e o campo islâmico, muçulmano, nós temos ali o nome do pai, essa ordem, essa inscrição primeva ali que confere ao homem pelo menos um que faz lastro, que oferece a ele uma referência ontológica, mítica, que possa designá-lo, que possa justificar, legitimar, corroborar esse posicionamento fálico do homem. Então, o homem ele tem essa posição fálica na própria engrenagem, nos próprios meandros do nosso campo constitutivo aqui, simbolicamente, miticamente, ou seja, esse imaginário constitutivo da psique humana no Ocidente organiza, estrutura e confere essa pseudo-autoridade fálica ao homem. Então, todas as nossas balizas,
todos os nossos referenciais, eles têm como premissa essa, essa validação, esse lastro, essa chancela fálica que supostamente confere ao homem esse status, essa predominância, essa prerrogativa, essa superioridade, essa supremacia, ou essa sobreposição de poder sobre a mulher. Mas aonde que está o falo? Como que nós localizamos o falo? O que seria o falo? Lacan nos leva a pensar que o falo é o próprio plano simbólico. O falo são os semblantes que revestem os significantes. O falo é a própria linguagem, a palavra. Assim, quem coloca o homem numa posição fálica? Aquele que fala de si, aquele que se autolegitima, aquele que se autoconsagra, aquele que se autoriza uma posição de domínio, de superioridade, de, enfim, de poder sobre o outro, aquele que designa o lugar do outro, aquele que supostamente está autorizado pela palavra, o verbo, o enunciado, né? Aquele que domina o discurso, também domina as proposições desse discurso. Então, se nós pensarmos ao longo da história, cadê o discurso da mulher? Mesmo quando você percebe dentro das universidades, os estudos de gênero, os estudos femininos, etc., você percebe não que a mulher não falasse, não que a mulher não criasse. Eu não estou justificando aqui um apequenamento do campo da mulher. Estou falando de uma lógica ordenada a partir desses pressupostos de poder que neutraliza, invisibiliza, silencia o discurso da mulher. Ela não encontra ressonância, alcance, ela não encontra reverberação desse discurso. Esse discurso ele não tem ali conexão dentro dessa rede fálica que neutraliza, mantém a mulher de alguma forma subjugada, submissa, invisível, amordaçada, silenciada nesse campo. Se nós pensarmos historicamente, historicizarmos um pouco, que na medida que a mulher vai ganhando visibilidade, espaço, eloquência, ou seja, ela vai ganhando esse poder de fala e ocupando esse lugar como lugar de poder, e vai construindo e provocando e criando uma legitimação para isso, ela começa a falar. Então, nós temos ali uma disputa fálica, uma disputa de narrativas, de discursos, uma disputa simbólica na nomeação, na normatização, nos regramentos, ou seja, da realidade. Então, o homem que ocupava uma certa hegemonia, né, ele passa agora a ter um outro ator, um outro sujeito ali com equivalência fálica, ou seja, com um discurso equivalente. Ou seja, então não tem mais um discurso homogêneo, hegemônico, normativo, normatizador dos destinos, dos itinerários da realidade. Então agora É, você tem a mulher não só participando, confrontando, mas também elegendo as suas designações. Ou seja, ainda... é, Pois não? o André Veloso, ele falou aqui, ó, até hoje, quando uma mulher tem grandes feitos e ela se coloca, se diz que ela é pica, né? Muito bem Isso é muito bom, colocado. né, André Muito Veloso? bem. Muito bem. É, esse fim de semana eu assisti aquele filme Priscila, não sei se você já assistiu, que é a mulher do Elvis, né? Uhum. E assim, eu não tinha lido a biografia, então para mim foi um choque ver toda aquela situação que ela viveu ali, né? O astro maravilhoso, né? Mas ali naquele momento você vê como é que era toda a organização masculina. As mulheres trabalhavam para que os homens brincassem, e quando ele ia cantar, ele ia com uma trupe de rapazes, amigos. E a Priscila era um enfeitinho que ficava em casa. Né? E me deu muita angústia, né? Porque me lembrei de várias situações de quando eu era criança, do que eu observava nos contextos todos. Né? E depois o que eu experimentei na pele e no trabalho, né? Que tentavam o tempo todo os homens desautorizar uma fala feminina. Né? Isso era uma coisa muito grave. Então, quando a mulher começa a falar, é isso. Aí ela passa a ser pica, ela passa a ser fálica. Né?
Mas desculpe que eu te cortei, mas eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas você estava desenvolvendo aí um raciocínio muito bom. Não sei se você consegue pegar o fio. Mas esse adendo aí, essa colocação foi perfeita. Agora, é interessante a gente pensar que se nós estamos assistindo, representando, compreendendo essa ideia de que o homem está tendo que desautorizar a mulher, isso já é uma reação, isso já é um processo de Sim. desfalicização. Porque outrora o homem não tinha sequer essa pretensão, porque a mulher já estava desautorizada. Ela não encontrava sequer esse espaço de confrontação do falo. Então, se hoje o homem tem que ter ali essa iniciativa, esse desconforto, ou seja, ele tem que demonstrar, por mais que ele encontre ali os seus campos subliminares, provocativos, enfim, machistas, enfim, violento, agressivo, o fato é que ele tem que se expor, ele tem que reagir, ele tem que argumentar, ou seja, ele tem que se deslocar, ele tem que sair desse lugar cristalizado, ou seja, esse lugar pacificado que ele ocupava. Né? Então é interessante, só o fato do homem ter que fazer algum movimento para tentar restaurar o seu lugar fálico ou reocupar esse lugar que supostamente ele ocupava de forma única, é, íntegra ali, já é interessante, né? Porque isso já é um lugar de desconforto, né? Ou seja, já é um deslocamento. Consequentemente, ele encontra outros significantes que provocam também outras possibilidades ali. Ele vai ser convocado, evocado a pensar sobre isso, ou pelo menos a reagir, né? O que é interessante, né, assim, pegando ali as fórmulas da sexuação, ou a fórmula da sexuação de Lacan, né, quando a gente pensa ali desse gozo fálico do homem, né, que tem esse lugar, né, quando Lacan fala assim, a mulher como sintoma do homem, é interessante isso. O homem, ele recalca o desejo primitivo pela mãe e transborda, transpõe, ou seja, projeta isso na mulher. Ou seja, e pela via da fantasia, ele constrói vários repertórios, ele constrói vários espantalhos. Quando Lacan fala que a mulher não existe, é bastante interessante porque isso abre margem para uma infinidade de provocações, elucubrações e ilações, né? Além do campo da devastação, dessa constituição edipiana ali da mulher, né? Ou além dessa ideia de não existir ali o primeiro que faça par com ela, ou seja, a não toda a felicidade da mulher, né? É interessante a gente pensar que a mulher designada pelo homem é uma mulher, é um adereço, são semblantes É. do discurso fálico do homem, né? Uhum. Quer dizer, essa estética da mulher, né? Ou seja, a Simone de Beauvoir, lá em Segundo Sexo, é interessante que ela mostra, ela coloca, ela tipifica, ela cria uma estereotipia para a mulher, entre mãe, esposa e puta, esse objeto fetichizado do homem. É interessante a gente Uhum. pensar essa designação da mulher. A mulher só tinha acesso, inserção, inscrição à realidade a partir desses caminhos, dessas designações, dessas estereotipias. Qualquer outra tentativa de existir no mundo fálico, organizado e constituído pelo homem, além dessas categorias, não havia espaço, não havia possibilidade, né? Ou seja, de representação, não havia um espaço legítimo dessa mulher ocupar qualquer outra posição além dessa criação é, 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 a priorística do homem. Então, assim, isso que nós chamamos de mulher, esses estatutos simbólicos e impositivos da maternidade, né, da mulher enquanto um adereço doméstico, invisível, para que o homem se projete, enquanto ela ocupe o lugar, né, esse lugar de suporte, né, de projetivo, esse suporte de poder. O homem ganha visibilidade, o homem foi feito projetado, autorizado, legitimado para se projetar no campo social, cultural, econômico, acadêmico, enquanto a mulher é um ser invisível que tem ali, que ocupa esse lugar da casa, esse lugar doméstico, esse lugar invisibilizado. E aí a puta é um construto do pai, né? A gente coloca ali a prostituta, esse objeto fetichizado do homem, é bastante interessante, porque de um lado você tem a mãe, do outro você tem ali a esposa, que doravante poderia ser a mãe dos seus filhos. Sobra Uhum. para você
poder usufruir um objeto outro que você confere, é um estatuto outro que você oferece à mulher. Quer dizer, quando a mulher começa a deliberar, a discernir, a encontrar outros caminhos, outros papéis, outros semblantes, outros encaminhamentos para os seus desejos, isso já naturalmente coloca o homem numa posição completamente desreferencializada. Uhum. Provoca né, eu usei chamar aqui de devastação do masculino, né? Ou seja, o homem ele começa a entrar num processo de desbussolamento ali frente àquilo que para ele era um lugar hegemônico, em contexto, ou seja, não havia um peso, né? Não havia um outro ali De capaz saída, o de jogo oferecer estava ganho, resolução. digamos O assim, jogo né? estava De saída, o jogo ganho. estava ganho. Tanto é que a música que você colocou do Gilberto Gil, né, ele coloca ali, bastaria a ilusão de que simplesmente ser homem bastaria, né? Ou seja, não precisava ser mais nada. É, A condição de homem já bastaria para que ele encontrasse seu destino no mundo. sim. Então, isso é bastante interessante, porque na medida que esse homem começa a reclamar, que esse sintoma ele começa a eclodir na clínica, isso começou a me levar a pensar uma possibilidade de reflexão, de problematização, de trazer uma crítica teórica sobre isso, algumas provocações de modo que nós começássemos a abrir um outro campo de pesquisa, um campo de debate, né, um campo de transmissão. Então foi aí que nós começamos a pensar essa ideia da devastação do masculino, Helena. Sim. Estou respondendo aqui a Letícia, que vai ficar gravado assim. Por isso que eu dei uma levantada aqui. E assim, é, a gente está falando aqui de várias coisas, né? Todo o movimento feminista, todas as mudanças que ocorreram no mundo estão afetando essa posição masculina. E tem um ponto que, assim, claro, que não é que intrigue a mim, a todo mundo, né? Você acha que está aumentando mesmo a questão da violência contra a mulher? Ou você acha que isso sempre ocorreu, não tinha tanta notícia? Ao mesmo tempo, os homens hoje, me parece também, eu não tenho acesso à estatística, que o quadro de depressão entre homens aumentou muito. Isso eu vejo na clínica, mas eu não tenho uma estatística geral, né? Síndrome do pânico, depressão, não eram quadros que afetavam muito os homens, né? E essa questão, assim, o que faz os homens odiarem tanto as mulheres? Eu acho que tem pistas nesse trabalho que você desenvolveu com a gente lá naquele dia. Com a gente, não, você nos apresentou, né? Eu acho que tem pistas sobre isso, né? Porque se a mulher, ela ocupava o espaço de de um deslocamento de um objeto para outro, para o homem, então, quando essa posição de objeto, de algum modo, é recusada por ela, seria, seria aí que entraria essa questão odienta, e em busca disso que era dele? Eu acho que eu estou me aprofundando aí, mas eu pensei muito enquanto eu estava relendo seus slides, revendo aquilo tudo que a gente trabalhou. Acho que essa questão ela tá intimamente relacionada. Eu acho que o sujeito num processo de ameaça da sua hegemonia, da sua segurança, né, da sua autonomia, da sua superioridade, né, ou seja, ele se torna mais reativo, sobretudo tendo como é como se ele estivesse sendo expropriado, deslegitimado, Uhum, desautorizado, ou seja, como se esse lugar ou essa pretensa disposição da mulher em ocupar esse lugar fosse ilegítima, fosse uma afronta né, a essa falicidade, essa pretensa falicidade do homem. Nós temos uma categoria ou três categorias interessantes para pensar isso, né?
né? Eu estava falando ali das fórmulas da sexuação. Nós temos ali a ideia do gozo fálico, ou seja, esse homem que naturalmente, ou seja, tem a mulher como seu objeto, né? Esse desejo objetal do homem. Então a mulher é objeto de desejo do homem, porém ela é não toda fálica, ela não corresponde na totalidade a essa demanda do homem, né? Ou seja, Lacan pensa ali na ideia de um gozo outro, né? De um gozo para além, né? Dessa dimensão fálica, ou seja, um gozo ali que seria um lugar do feminino, né? Seria um lugar ali né, de um campo onde a mulher não tem esse parâmetro, essa baliza, essa referencialidade fálica como elemento ali para poder organizar e se constituir mulher. Por isso que ele fala, mulher não existe. Ou seja, diante dessa possibilidade, já que não há um parâmetro inaugural incipiente ali que referencie, cabe à mulher, nessa perspectiva de um gozo ou outro, de se autoconstituir única. Não na vida de um homem, mas se constituir único enquanto sujeito. Então ela tem essa autonomia. Ou tem, pelo menos, essa possibilidade dentro dessa nova realidade que nós estamos vivendo aqui dentro de uma processualidade histórica. A gente está falando aqui de movimentos, lutas, resistências, nós estamos falando aqui de processos de desconstruções, de enfrentamentos bastante inquietantes, candentes aí ao longo da história. Né? A gente está falando aqui dessa processualidade que deságua, que desemboca aqui nesse discurso que nós estamos aqui, problematizando aqui, tentando destrinchá-lo de alguma forma, mas isso é resultado de uma processualidade densa, inquietante e bastante asseverada na história. Uhum. Agora, tem a ideia do gozo do outro. Eu acho que essa é uma questão interessante. Alguns autores, alguns artigos, algumas linhas já vêm trazendo essa ideia de um gozo do outro. Quem é esse gozo do outro? Porque quando o homem, o gozo fálico, hegemônico, majoritário, esse gozo que ocupa um lugar de centralidade inconteste, quando olha para esse gozo outro da mulher, o homem meio que romantizava isso, colocava isso como coisa de mulher. Ou seja, não credibilizava, descredibilizava, ridicularizava, de alguma forma infantilizava, como se essas demandas da mulher fossem demandas domésticas, próprias de um mundo A acrítico, mulher acesso. ia para o centro da cidade, né? Na década de 1960, até lá ainda, para comprar os seus alfinetes. Isso era o dito. Exatamente. Exatamente. O que é fantástico, quer dizer, né? É igual você tinha literatura de mulher, revista de mulher, parece que o interesse da mulher Exatamente. era Você coisa nem de. imagina como isso me irritava nos anos 1970. Muita Eu coisa dizia muito assim, quem é que recente, diz para né? essas pessoas que mulheres gostam disso? É, Entendeu? eu me lembro quando era adolescente, você ainda tinha ali as revistas de mulher como se fosse umas trivialidades, um besterol ali, uma coisa meio que. Agora, quem criou isso? Isso já era manifestação, tá? Talvez ali os estertores do mundo fálico ali tentando, sabe, tentando colocar isso dentro de uma coisa estética, não só um discurso, mas usar outros campos ali das representações para poder tentar criar essa estereotipia, esse enquadramento, esse encaixe, né? Essa pecha mediocrizadora ali, mediocrizada desse lugar da mulher. Então é interessante que esse gozo outro, que é um lugar extremamente complexo, que para o homem entrar nesse lugar ele tem que se desfalicizar, ele tem que se desnudar, ele tem que se quase que se colapsar simbolicamente para entrar nesse lugar. Não é que ele não possa fazer, porque na verdade isso é um deslocamento do próprio discurso. Está falando aqui de um deslocamento dentro da cadeia de significantes, um reposicionamento subjetivo do sujeito dentro dessas posições fálicas ali frente à castração. Quer dizer, a mulher, como supostamente castrada, dentro dessa lógica ordenadora desse cosmos, ela transita, ela entra nesse gozo, porém, o detentor do falo, da linguagem, criava ali um revestimento ridicularizante, ou pelo menos apequenador, né? Uma coisa meio que quase que infantilizada e tal. Agora, isso, na medida que a mulher
ela alcança, alcança é uma palavra boa, não tem nada de alcance, né? Ela se apropria, na verdade, de si mesma, dessa processualidade e ocupa esses espaços e passa enfim. É interessante que até mesmo na justiça, né, ou seja, parece que os homens conferiram o direito à mulher ao voto, os homens autorizaram ou outorgaram, como se isso fosse um beneplácito, uma benevolência, uma dádiva conferida ali. Ao contrário, aquilo ali já é pressão, grupo de pressão, sabe? Eu fiz um mestrado em ciência política, né, trabalhei um pouco na academia com ciência política. A realidade no plano sociológico, não estou falando do plano psicanalítico, ela só muda com pressão. Quer dizer, não existe essa ideia do homem ali na sua benevolência. Ou seja, ali ele já está sentindo a pressão dos movimentos, ou seja, as resistências, ele já está, a realidade já está cedendo a algo que se divisa inevitável. Né? Ou seja, não é uma. Porém, a narrativa que prevalece, a narrativa que alcança, que é massificada, né, que alcança um campo mais abrangente, mais largo, mais transbordante ali no plano social, é como se os homens sempre foram muito bondosos, conferindo, autorizando, protegendo, ou seja, sempre se colocando ali numa posição de superioridade, ou seja, como se isso fosse quase que uma bonificação ali, um presente, uma autorização, né? Mas assim, a mulher, na medida que ocupa esses espaços de poder, ou seja, ela não está naquele lugar fálico, propriamente dito, porque aquele lugar o homem não abre mão, ele ainda tem ali no seu imaginário como um lugar constituído, um lugar quase que ontologicamente conferido a ele, né, pelo nome do pai. Não é esse gozo do outro. Então, esse gozo do outro, ele é como se fosse um jeito de ocupar esses espaços, mas não por uma via legítima, mas como se fosse uma via quase que uma coisa meio confrontativa, belicosa, beligerante, aguerrida, antagônica. Então, quando a mulher ocupa esses espaços, quando a mulher chega com esses discursos, exigindo, ocupando, justificando, confrontando essa predominância fálica, mostrando para e passo a injustificabilidade dela. Ou seja, o homem ele encontra modos ainda de falar que a mulher está louca, que a mulher está desesperada, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. O homem sempre fez isso. O homem sempre usou esse cardápio, esse repertório de expressões pejorativas, deslegitimadoras, apequenadoras, né? Ou seja, de alguma forma tentando reforçar a insuficiência, a precariedade desse lugar do feminino, que seria esse gozo outro, no sentido, ele não teria força, substancialidade, substância simbólica ali para confrontar com o homem como centro da razão. Ou seja, a razão é um instrumento cartesiano. Ela é um método, apenas um método. Funciona muito bem aqui para o ordenamento impositivo do princípio de realidade, como dizia Freud. Mas a mulher, deter a mesma potencialidade do homem, exercer domínio epistêmico, domínio subjetivo dessas categorias, a mulher ainda transita nesse outro lugar, desse gozo outro. Então, quando a mulher se apropria dessa dimensão racional, subjetiva, e transforma e reconhece isso como um instrumento assertivo de poder e exige, aplica e confronta o homem interpreta isso não como um lugar legítimo de equivalência, mas como se fosse um alienígena ali tentando ocupar, invadir, colonizar, se Ameaça, sobrepor né? uma ameaça. Uma ameaça. O homem lidando com a castração. Toda castração, segundo Freud, né, como dizia Freud, gera angústia. O homem está lidando com a angústia pelo transbordamento, é uma das possibilidades, obviamente, mas a angústia ela é um lugar de atravessamento, é uma fronteira privilegiada ali da psique, é um lugar de que você, a angústia é um afeto que não mente. Sim. É nesse momento que você cria, atravessa e se constitui
um outro sujeito dentro dessa dialética do desejo, ou você reage, desperta ali o mais primitivo, agressivo, reativo de cada um de nós. Então eu poderia dizer sim, acho que nós poderíamos pensar essa, essa, esse aumento, ou essa fenomenologia do feminicídio, né, dessa violência desmedida, desbragada do homem contra a mulher, como uma tentativa de se defender, né? Ou seja, da perda desses espaços legítimos aqui no seu imaginário. Ou seja, é como se ele estivesse sendo destituído, como se a mulher não tivesse o direito de ocupar esses espaços. É como se a mulher, não, a mulher, nessa concepção que eu estou colocando aqui, ela não, né, o pensamento racional que o homem tanto diz operar nele, quando coloca a mulher ali, ele desracionaliza o discurso, né? Ele interpreta isso como um lugar de castração e não necessariamente como um sujeito dotado ali de instrumentos objetivos, fáticos, empíricos, metodológicos, ocupando esses espaços de poder, porque aquilo, a própria realidade exige isso como critério de funcionalidade, independentemente dos gêneros. Quando isso começa a abrir e a mulher começa a ocupar e ocupar de uma forma mais efetiva, mais eficaz e eficiente do que o próprio homem, isso desfaliciza esse homem. Então, nesse emaranhado, nesse contexto, no bojo dessa reflexão, lógico, desse arrazoado que eu estou colocando aqui, que a gente vai construindo essa categoria ou essa perspectiva da devastação do masculino. Sim. Bom, eu queria ver se tem mais alguém com perguntas, que eu quero também continuar abordando algumas coisas, mas tem alguns comentários aqui, mas não me parecem assim perguntas, são colocações, né? E não necessariamente geram algum debate, né? Pelo menos no meu entendimento. Se você quiser dar uma olhada aí, acho que você tem acesso também. E você falou muito também no nosso trabalho lá, né? No trabalho que você nos apresentou, a questão das posições no gráfico da sexuação, que você já falou, e isso é importante, assim, porque quando a gente toca nesse tema de que não há uma definição sexual apenas pela questão anatômica, e principalmente quando a gente fala das posições do homem e da mulher como posições de gozo, que isso traz um revestimento que não é necessariamente não tem necessariamente, pode até ter uma relação com a posição de escolha objetal em relação à sexualidade, ou não, né? Então, eu não sei se você teria como falar um pouquinho mais sobre esse grafo, que ele tem uma importância muito grande, né? E tem também isso que você já trouxe hoje, os modos de gozo, e como eles determinam esse revestimento, que não é ser homem ou ser mulher, mas é algo que conota, né, como se fosse uma posição mais masculina ou mais feminina, dentro do entendimento que é também essa questão que já é cultural, né? Porque isso não nasceu do nada, uma posição masculina e feminina. Não é só a posição do menino e da menina, há também uma construção cultural, né? Lacan falou uma coisa interessante, né? Ou seja, ele falou assim, o analista ele deveria abdicar da sua posição caso não observe o horizonte do seu tempo. Sim. Ou seja, né, o tempo é um fator interessante, uma variável interessante. Apesar dele, né, da gente ser algo intangível, mas nós sentimos ele no corpo e na palavra, o aspecto semântico. Ou seja, nós vamos, a realidade ela vai sofrendo
as suas construções e interações, os seus arranjos e outras conexões, seja no sentido de se sustentar, né, ou seja, simbolicamente, tudo no campo psíquico. Quando a gente fala do inconsciente estruturado como linguagem, a gente tem que pensar que tudo tem uma lógica, ou seja, tudo que está no campo de linguagem só é possível o seu ordenamento, a sua simbolização e representação, porque é a lógica, ou seja, a própria lei, ela é uma lógica. A gente não pode pensar a lei só como um instrumento do princípio de realidade, aqueles regramentos que admoestam, que censuram, que punem os aparelhos coercitivos, policialescos, normativos, moralizantes da vida. A lei também nos permite a própria instauração da lei, que seria, em tese, a linguagem, oferece a esse sujeito também produzir sentido, né? Inclusive Sim. para além desses estatutos coercitivos que organizam o princípio de realidade, né? Então é interessante que a gente está falando aqui de posições subjetivas, né? Ou seja, cada movimento que nós fazemos dentro dessa lógica, nós criamos outras maneiras de modular o gozo. A gente fala assim, mas o que é o gozo, né? Que categoria é essa? Se nós pensarmos aqui, eu vou fazer isso de uma forma muito didática, obviamente, que a gente poderia complexificar um pouco mais, mas o tempo, a circunstância aqui talvez não seja essa, mas a nossa psique ela já experimentou 100% do investimento pulsional, seja lá na simbiotização com a mãe, ou seja até no estágio do espelho ali, na constituição do narciso primitivo, quando a criança pela primeira vez tem toda a pulsão investida na própria imagem, o quanto é difícil se desvencilhar do ego. Tanto é que nesse momento ali, que a gente chama de fase fálica, a criança fala, eu sou o falo da mãe. Ou seja, eu sou o objeto de desejo. Então, quando o ego se constitui, ele se coloca como falo da mãe. A primeira demanda dele é uma demanda incestual. Ou seja, pra você ver, mas isso é uma posição subjetiva, uma posição de linguagem. Ou seja, então é interessante quando a gente pensa nessa lógica fálica. Se nós já experimentamos 100%, ou seja, o total, a totalidade, esse campo simbiótico, fusional, esse amálgama, né, imaginário ali, ou seja, essa experiência onipotente. Então, quando nós somos castrados, arremessados ali no plano da falta, estou falando agora já de um fechamento de Édipo ali, né, ou seja, o nome do pai, a lei instaurada, a castração, enfim, essa busca agora pelo objeto A, enfim, o objeto perdido, a perda dessa totalidade imaginária lá da constituição do sujeito. Então, o que nós Vai estamos buscar o buscando? que nunca teve, né? Acha que perdeu e sai para buscar. Nós estamos buscando, na verdade, aquela totalidade perdida que nunca existiu. Existiu, Né? pois é. Nunca existiu, mas é uma totalidade. É uma totalidade. Então, a pulsão, ela só busca 100%. Ou seja, por isso que ela busca, como Lacan dizia, a satisfação. O que é satisfação? É o investimento total da pulsão, é a morte da pulsão. Por isso que ele fala, só existe pulsão de morte. Ou seja, qual é a finalidade da pulsão? A satisfação. O que é? Que é a morte da Isso pulsão. até assim, porque o melhor que pode nos acontecer é algum acesso ao desejo, que não é uma direção única, né? Mas se o desejo pudesse ser satisfeito, é a morte. Exato. É a Tanto é morte. que Lacan falou assim, olha, o desejo nos leva sempre para o pior. Porque se nós o realizarmos nessa perspectiva que nós idealizamos, como Sim. toda fantasia é uma fantasia de completude, e o desejo é quando a pulsão encontra a fantasia, se nós encontrarmos o desejo da forma como ele é elaborado fantasmaticamente ali, nos preparemos para o pior. Porque ele vai buscar a satisfação. Ele irá buscar a satisfação. Então, assim, a ideia não é realizar o desejo. A ideia é nos posicionarmos, nos implicarmos frente a ele propriamente dito. Por É, isso que Lacan pergunta. é fazer da vida um movimento em direção a, Movimento. que é a busca Movimento. contínua, senão acabou a vida. Por isso que Lacan coloca, né, ou seja, o analista ali como aquele que trabalha com o metabolismo do gozo, o modulador do gozo, ou seja, quando a gente modula esse gozo, a gente consegue deslocar essa pulsão que tem como finalidade a satisfação, ou seja, a morte, deslocar. Eu não estou falando de duas pulsões. É a mesma pulsão que tem como finalidade a morte. Mas na medida que eu crio, não é que eu barro, eu desloco, eu crio outros destinos para essa pulsão pela via da consciência,
Ou seja, aí o sujeito. Porque o sujeito no imaginário, ele vai buscar a totalidade. Ele vai ficar, nem que seja pela via da repetição, ele vai ficar 30 anos ali falando que a mãe dele o abandonou no imaginário dele, porque ele está reivindicando ali útero, ele está querendo totalidade, ele está buscando naquela mulher uma representação adicional, uma entidade sagrada. Né? Em análise, isso é muito comum, mas é a minha mãe, a minha mãe. Ele nunca vai irá compreender, fora de uma análise, que aquela mulher é uma mulher tão castrada com as suas neuroses, com as suas questões existenciais, lidando com a finitude, com a castração como ele. E não é só isso, né? Quando você fala, eu me lembro que quando a minha analista disse, há muito tempo, nos primórdios da minha análise, não tem que matar a mãe. Eu tomei um susto, né? Mãe Porque a imaginária. mãe, exatamente, é a mãe que eu é que consisti, A eu mãe é que criei. imaginária, Não é minha exatamente. mãe lá, aquela mulher, né, que tem todas as suas dificuldades e, enfim, mas legal isso, você ter lembrado que me trouxe essa recordação aí. Só que eu falo assim, o sujeito no real dele, ele é inacessível, né? Imaginariamente é aquele que eu falo. Ou seja, a mãe a qual eu falo, ela nunca existiu, ela só existe para mim, porque o real dela é inacessível, inapreensível, incognoscível. Então, de qual mãe eu estou falando? Da mãe que eu criei. Eu tenho que matar essa Exatamente. mãe para que eu possa trazê-la para o plano simbólico e humanizá-lo. Humanizá-lo, ou seja, trazê-lo para um campo agora de não dependência, né, de desvencilhamento, que essa ruptura, que essa simbiose, de fato, ela seja trazida para um campo mais crítico, reflexivo. Mas essa posição do gozo é interessante, só para a gente fazer um fechamento aqui, que não tem homem e mulher no inconsciente. Pois é. Ou seja, né, ou seja, você tem uma posição discursiva. Né? Lacan Uhum. fala assim, é o fala-ser tentando encontrar uma possibilidade para o falta-ser. O corpo é o falta-ser. O corpo, ele tem uma lógica própria, só que o fala-ser é o corpo falado, não o corpo biologizado. Ou seja, quando a gente tira toda essa instrumentalidade biológica, todas essas lógicas sociológicas que definem, categorizam os status de poder de cada um a partir da biologização ou dessa posição biológica sexual dos corpos, ou seja, ali nós vamos pensar que a, a posição de poder ocupada não se dá por meio de pênis e vagina ou de homem e mulher, ela se dá dentro de uma lógica discursiva. Na medida que o sujeito se reposiciona, independentemente de gênero, ele ocupa os seus status de poder e desliza, se desloca, enfim. Só que essa é uma discussão que a sociedade está começando a enfrentar há muito pouco tempo. Infelizmente, nós ainda estamos trabalhando com uma questão muito biologizante da vida. E então essa questão anatômica, ela, para esse campo que a gente está trabalhando aqui, ela não é definidora, ela não opera. Né? Sim. Nossa, tem tanto comentário aqui. Eu vou começar aqui pelo final, que Coffee Town Leblon, saudade das minhas conversas com o Paulo. Eu não acredito que você venha ao Rio e não fala comigo, Paulo. Essa Eu sou tenho eu. analisando aí, né? Eu tenho vários analisados aí no dia. Então vamos marcar um café qualquer dia. Pode ser no Coffee Town. Vamos, será um prazer. O Agostinho Ramalho, que é professor, é psicanalista, ele fez um comentário a respeito do que nós estávamos falando com relação ao desejo, né? Ele falou, tanto é assim que Freud não diz que o desejo satisfaz o aparelho psíquico, mas que o põe em movimento. É exatamente isso, né? Agostinho, muito bom você estar aqui. Qualquer hora você vai estar aqui também falando comigo, hein? Não vai me escapar, não. A fusão entre o espermatozoide e o óvulo, que por fim matam cada um deles. O André Veloso, né, falando sobre isso da satisfação como morte. Né? Mas aí a gente pode pensar também que quando há essa fusão, há uma outra vida, né? Mata aquela vida anterior, mas surge outra. Mas aí também já estou no plano biológico. Oliver, toda fantasia é uma fantasia de completude. Sim, exatamente por causa disso que o Paulo falou, né? Que a gente está conversando, que a gente
vive procurando, né, é nessa busca por uma completude e uma satisfação que a gente acredita que existiu em algum momento. Interessante, Helena, a gente pensar, né? A gente fala tanto de atravessamento de fantasia como fim de análise, a gente está falando aqui o tempo todo dessa fantasia de completude. Uhum. Mas essa fantasia que nós buscamos atravessar em análise são essas fantasias primitivas e infantis que nós chamamos de imaginar. Na verdade, é uma desilusão. Só que é uma desilusão essencial, porque quando a gente atravessa essas fantasias primitivas, nós temos a oportunidade, a possibilidade de construir outros rumos, de modular o nosso gosto. Nós não ficamos ali completamente capturados por essas fantasias mais infantis ali. Aquilo que Freud fala, a criança é o pai do homem. Quanto essa criança, esse desejo primitivo operar ali nos discursos, nos sintomas e nos atos, a gente não consegue necessariamente participar da construção dos destinos da pulsão de uma forma mais elaborada. Sim. E é uma coisa muito forte isso, né? De como o imaginário vai montando toda uma cena, né? A partir daquilo que escuta e vê. Eu gosto muito da ideia do quadro, né? Da tela numa janela. A criança vira, escuta, vai lá e coloca aquilo na cena. E como se monta isso? Depois, puf, entra para o quadro e vai viver lá. Digamos, de uma certa maneira, eu acho uma boa maneira de se falar da fantasia. A, peraí, tem um aqui que eu vi em Aloysio. Não se concede a alguém o que já é da pessoa. A visão de que se está permitindo a mulher ocupar um espaço é falaciosa. Essa concepção, sim, é que inferioriza o homem. Na verdade, há necessidade não de uma concessão de um espaço, mas as mulheres estão tomando esse espaço porque foi tirado delas, historicamente, né? Não é isso, Paulo? Se nós não pensarmos assim, a gente vai estar aqui, na verdade, chancelando e testificando a supremacia do homem sobre a mulher. Exatamente. Que não é isso, né? A mulher Não veio é? pegar aquilo que foi tirado dela historicamente, né? E que Ou vem foi ao longo suprimido, foi né, historicamente inviabilizado o acesso da mulher ao seu lugar de potência na dimensão que ela pode alcançar. É um processo de produção. Foi impedido, foi barrado, foi obstruído. Pois é, por isso que eu considero assim que uma mulher se dizer como não feminista não é uma posição que a gente possa. Eu não consigo aceitar essa posição. O que não tem a ver com radicalismo de algumas posições que querem, porque né, nas paixões do ser, amor, ódio e ignorância, né, essas posições me parecem muito é, excluir o amor. É o ódio e a ignorância, aquilo que eu não quero ver, portanto, ou eu ou o outro. O homem estava aqui até agora, mas eu agora é que vou tomar esse lugar. E não é isso, né? Obviamente não é isso. Né? A posição do feminismo, ele me parece muito mais no amor que inclui o ódio, que é o amor. O amor sem o ódio não é amor. Estou falando das paixões do ser, né? Interessante a gente pensar um pouquinho também essa ideia de amor, né? Porque o amor também tem as suas categorias, né? Ou seja, a mulher sempre foi colocada a ela uma ideia muito romântica, ou seja, a ideia como, ou seja, já que o único meio de acesso à realidade, essa realidade constituída e instituída pelo homem, seria o homem ser esse lugar de acesso, o vetor de acesso da mulher, na fórmula da sexuação fica muito claro que a mulher não precisa do homem para acessar o falo, Não, né? O não. homem precisa Uhum. ter para ser, a mulher só se apropriou do espaço dela. O homem não, o homem agora está resistindo a esse lugar. O homem está matando, ele tá matando. Lógico, eu não estou generalizando, eu falo homem de uma forma que com todas as aspas aqui. Mas assim, é Sim. evidente que há uma violência declarada contra a mulher. Se você pega as Uhum. estatísticas, quem mata é o homem, a mulher não mata o homem. Raramente você vê um caso de Falhando um uma pouco. mulher matando um homem. Uhum.
Eu consegui entender, não sei se as pessoas conseguiram, falhou um pouco. Tem a Cristina Loureiro, eu fico pensando na questão da dificuldade do homem aceitar a separação, mesmo não querendo mais a relação. Penso na dificuldade para este homem se desapegar, digamos, da mãe, né, da mulher que cuida. É bem complexo isso, né, Cristina? Eu acho que não dá para falar de maneira muito superficial, não. Porque eu acho que tem muitas coisas e tem a questão da subjetividade de cada sujeito, né? O fato de os homens poderem ter, talvez, isso que a Cristina está afirmando, uma dificuldade de sair de uma relação, pode não ser necessariamente só isso, né? Mas é claro que a mãe está em todos nós, né? Não só para os homens. Quer falar, Paulo? É interessante essa ideia, né, da mãe como objeto primitivo de desejo do homem, mas a mãe também é objeto primitivo do desejo do homem. O que Freud coloca ali é que antes, né, dessa identificação fálica, ou seja, desse desejo erótico pela mãe, a criança descobre que a mãe está castrada ali no imaginário. Uhum. Ou seja, então o que é o Édipo? O Édipo é quando a criança deseja eroticamente, sexualmente, o progenitor do sexo oposto. Então a menina, em tese, ela não chega a desejar a mãe porque percebe a castração dela. E como ela se percebe castrada por identificação com a mãe, ela também não entra no Édipo. Então a primeira demanda da menina em relação ao pai é uma demanda de amor. Ou seja, aí que tá, você fala assim, mas a mulher está fora incluída? Não, ela está castrada, mas não na sua dimensão fálica. Ela está castrada na sua dimensão de amor. Né? E aí Uhum. começa o que a gente chama dessa devastação do feminino. É porque depois vem o estado de latência, a menina neutraliza isso, essa sexualidade, essa eroticidade e mantém com esse ético supostamente aberto, devastado, que não se localiza. Então ela busca no homem essa falicidade ordenadora. Mas o que é isso? Isso é uma lógica imaginária, impositiva. Quando isso vem para o campo da consciência, a mulher começa a se apropriar do seu discurso, da sua fala, da sua potência, ou seja, ela começa a se autonomizar nesse campo. Essa devastação, aparentemente, ela começa a se inverter também. Sim. Tá na hora da gente terminar. Eu adorei, mas agora a gente vai ter que tomar um café aqui no Rio, né? A pessoa que denunciou. Paulo, muito obrigada. Eu achei Obrigado. um papo maravilhoso. Aqui não é o ideal, lógico, quando a gente faz uma live tem as dificuldades técnicas, etc. Muito obrigada pela participação de todos. Muita gente falou, muita gente trouxe contribuições. Foi excelente, vai ficar gravada, vai ficar aqui. E a próxima live, dia 17, hoje 4, 11, 18 de março, às 19 horas, vai ser sobre a escrita na psicanálise com a Josiane Orvatiz, que é editora da editora Sintoma, do Grupo ESP. Estão todos convidados. E quem não segue, vai seguir o Dr. Paulo a partir de agora e ficar atento. As suas postagens são geniais e o seu ensino, a sua transmissão também. Só tenho a agradecer. Obrigado, Helena. Foi um prazer. Estou à disposição para a gente tomar um café e provocar outras reflexões, outros debates. Muito obrigado a vocês e a todos que nos Muito acompanharam. obrigada. Obrigada a todos. Beijos. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Tchau.